Glória a Deus. Boa noite, povo abençoado. A paz seja contigo, amém? Glória a Deus. Irmãos, que bênção, né? Eu fico ouvindo ali a Alânia louvar, eu falo, meu Deus, que trovão, né? Eu acho que se eu tivesse uma voz dessa, eu ia ser muito desumilde. Mas Deus sabe o que faz. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós iniciamos a nova série do mês, né, de abril, o Amor Amou. E hoje pela manhã, o pastor Jadir já nos abençoou com a palavra e que foi bênção. Foi muita bênção. E eu espero que agora o Senhor possa derramar sobre nós, amém? Vamos estar abrindo a palavra de Deus na carta de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao 7. Amém? A minha versão é a NVI, tá? Amém, glória a Deus. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Glória a Deus, amém? Feche seus olhos, irmãos. Senhor meu Deus, que o Senhor, Pai, possa tirar toda distração nesse momento. Pai, que eu seja o vaso do Senhor. Que o Senhor me esvazie de mim e derrame sobre mim, Pai, graça, poder, serenidade, que eu possa passar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Podem se assentar, meus irmãos. Irmãos, o que é o amor? Essa carta de 1 Coríntios, Paulo escreveu quando ele estava em Efésio. De acordo com a data de 55 anos depois de Cristo, a gente calcula-se que era a terceira viagem de Paulo. E ele escreveu essa carta para a igreja de Corinto, por quê? A igreja estava vivendo em meio a pecados imorais, em meio a mau uso dos dons espirituais. E aí ele escreveu essa carta. E a maioria dessa carta, ela é uma carta de admoestação, uma carta de correção mesmo, né? Aquele povo naquele tempo. E aí, quando eu estava lendo, eu já li várias vezes 1 Coríntios 13. E todas as vezes Deus falou de uma forma diferente. E quando eu estava, o Senhor trouxe no meu coração essa palavra, eu falei, meu Deus. E aí eu fui procurar, né, a definição no dicionário do que é o amor, no dicionário dos homens. O amor é um sentimento ou emoção que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa ou a outra coisa. Agora nós sabemos na linguagem do homem o que é o amor. E aqui, quando Paulo escreveu essa carta, o que ele quis dizer para aquele povo de Corinto? Eu convido a igreja a ler novamente agora. Eu vou ler novamente. E vamos, toda vez que tiver a palavra amor, nós vamos colocar o nome de Jesus no lugar. Amém? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver Jesus, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver Jesus, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver Jesus, nada me valerá. Jesus é paciente,
Jesus é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Jesus não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quando eu terminei de ler, eu falei: miserável que eu sou. Miserável que eu sou. Quantas vezes eu já me irei facilmente por isso aqui. Quantas vezes eu já coloquei aqui mágoa, ressentimento. E aqui ele fala, Paulo fala para eles: se vocês não tiverem Jesus, vocês podem falar todos os idiomas que tem na terra, mais de 7.000. Se você não tiver Jesus, você não é nada. E ele fala, ele segue. Se você falar do 1 ao 3, ele fala, se você falar a língua dos anjos, pensa, irmãos, a língua dos anjos, magnífico, não é? Mas se você não tiver Jesus, você não é nada. Se você tiver o dom de profetizar, de doar tudo que você tem aos pobres, de se entregar uma fogueira no lugar de outro, se você não tiver Jesus, você não é nada. Eu queria trazer 3 pontos essa noite que Deus tratou comigo. O primeiro é esse: qual é o lugar que está esse amor aqui? Esse amor aqui no seu coração. Qual é o pódio? Aonde a gente deve colocar Jesus? É depois da nossa vaidade, depois do ego? Não. É acima de tudo. Ele é o primeiro amor. Ele é o exemplo de todos os amores. Glória a Deus. E seguindo, irmãos, quando Paulo escreve, do versículo 4 ao versículo 6, ele traz um segundo ponto para a gente. Quais são as características do amor? E eu vou ler de novo, me perdoe, mas toda vez que eu leio é a hora que o Senhor fala. Amém? O amor é paciente. Jesus é paciente, meu irmão? O amor é bondoso. Jesus é bom? O amor, ele não inveja. Jesus, será que sentiu inveja algum dia? Não se vangloria. Será que Jesus tem ego? Será que em algum momento ele procura vanglória? O amor não se orgulha, ele não é orgulhoso. Jesus, será que ele é orgulhoso, meus amados? O amor, ele não maltrata. Algum que já foi maltratado por Jesus? Não. Não procura seus interesses. Oh, Deus. Não se ira facilmente. Jesus já irou com vocês? Ou com alguém que vocês conhecem? Não guarda rancor. Glória a Deus. Jesus, ele não se alegra com a injustiça. Se alegra, irmãos? E Jesus se alegra com a verdade? Quem é a verdade? Ele é a verdade, o caminho, a vida. Amém? Glória a Deus. E agora, meus irmãos, nós vamos entender que Paulo deixou para a gente no versículo 7, no capítulo 13, versículo 7.
qual é a resistência que esse amor tem. Sabe quando vocês pegam alguma coisa e colocam pressão sobre ela? A gente testa a resistência, a durabilidade, não é? Então vamos entender qual que é a resistência de Jesus. Versículo 7. O amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Glória a Deus. É essa a resistência de um amor verdadeiro. E vamos entender o porquê que esse amor se entregou por nós. Como que foi a resistência desse amor naquele momento que ele se entregou por nós. Amém? Em Mateus 26, 2, Jesus, nas noites que antecede a Páscoa, ele fala para os seus discípulos assim: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Porque Deus amou o mundo, João 3,16, de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele foi tomado? Não. Ele foi entregue. Para a vanglória dele? Não. Por quê? Por amor a mim, por amor a você. Amém? Glória a Deus. E agora projeta para mim, por favor. Isaías 53, 1 ao 7. Vamos entender, meus irmãos, qual que é a resistência desse amor chamado Jesus, que teve por nós. Quem creu em nossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia nele, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém que quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E não tínhamos estima, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, mas um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor o fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Amém? Glória a Deus. Isso é o que um amor suporta. Isso é o que um amor faz por você. Quem é que aguentaria um tapa por conta de alguém? Eu não aguentaria. Eu não suportaria. Por quê? Porque é o único e verdadeiro amor que tem por nós, que tudo crê, que tudo suporta, que tudo espera, é Jesus Cristo. Eu te apresento, meus amados, o amor que se entregou por mim e por você. Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E seguindo adiante em Coríntios 13, 13, Paulo diz: assim permaneçam agora estes 3, a fé, a esperança e o amor, e que o maior deles seja o amor, e que nessa noite o maior em você seja o amor,
Porque a palavra de Deus nos fala que se a nossa fé for como um grão de mostarda, a gente pedir para esse monte sair daqui, ele vai para o outro lado, não é? Mas aqui ele fala que mesmo que a sua fé seja desse tamanho, capaz de mover montanhas de um lado para o outro, se você não tiver amor, nada valerá a sua pequena fé. A sua pequena fé. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, se coloquem de pé. Amém. Fechem seus olhos. Todos fechem os olhos, por favor. Tem alguém aqui, nessa noite, que ainda não recebeu esse amor verdadeiro, o Senhor Jesus, como o único Senhor e Salvador na sua vida? Levante as suas mãos, por favor, se tiver. Nós vamos estar orando por você. Se tem alguém aqui que por qualquer motivo que só você e Deus saiba, que tenha desviado ou se afastado dos caminhos do Senhor Jesus, que por um acaso tenha se afastado desse amor verdadeiro e queira se reconciliar com Ele, levante as suas mãos que nós vamos orar por você. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos nos unir em um corredor de mãos dadas e vamos passar desse amor que o Senhor tem derramado em nós, um para os outros. Que possamos em uma só fé, em uma só voz, orar e pedir a Deus que esse amor que Ele mostrou para nós essa noite seja sempre multiplicado em nós, que Ele seja o primeiro, que Ele seja o maior em nós, e que nós possamos ser assim como Jesus foi, tomado por um amor verdadeiro, um amor que não procura vanglória, que não procura interesses próprios, que não se ira, porque nós sabemos quem é o caminho, nós sabemos quem é a verdade, nós sabemos quem é a vida. É só Ele, irmão. Só Ele é digno, só Ele é bom o suficiente para receber a sua adoração, o seu louvor. Eu virei, vos levarei. Glória a Deus. Querido Deus e soberano Pai, oh Senhor, que nós possamos te conhecer verdadeiramente, Pai. Que nós possamos ser, Pai, na vida dos outros, esse amor que o Senhor mostra para nós como nós devemos ser. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja derramando sobre a sua casa graça, favor imerecido, amor constante, Pai. Oh Senhor, que a gente nunca deixe de acessar essa fonte de amor inesgotável de qual é o Senhor. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é único, o Senhor não se vangloria, porque o Senhor não teve orgulho e porque o Senhor levou sobre si, meu Pai, todos os meus pecados, todas as minhas dores. O Senhor me tirou do vale, me trouxe a vida, e eu te louvo porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é bom. Louve, irmãos, entregue, louve, clame quantos têm vida. Louve a Deus, louvado seja, Pai bendito. Obrigada por ter se entregue por nós, Pai. Obrigado por ser esse amor contínuo que nunca pensou em voltar atrás, que mesmo sentindo dor, medo de homem, suando sangue, o Senhor falou, Pai,
sua vontade, Pai, em mim. Que nós possamos provar desse amor verdadeiro, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Louve, cantem, clamem, adorem o Senhor enquanto se tem vida. Adorem o Senhor enquanto se pode achar. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Dê um forte louvor de palmas e adore ao Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja. Aleluia. Irmãos, tem um ministro que eu gosto muito de ouvir as ministrações dele, um norte-americano, o nome dele é Bill Johnson. E um dia, ele perdeu a esposa por um câncer. Ele perdeu a esposa dele para o câncer. E aí todo mundo ficou esperando o próximo sermão daquele ministro. Se ele ia estar lá no domingo ou não. E aí ele subiu no altar, ministrou a palavra de Deus. E aí todo mundo questionou e falou: mas como que o senhor está de pé? Como que o senhor está de pé depois de tanta luta? E ele falou a seguinte coisa. Ele falou assim: o único intervalo, o único tempo que eu tenho para honrar a Jesus, o que Ele fez por mim, é esse pequeno intervalo que se chama vida. Então eu te falo, a única oportunidade que você tem de agradecer, de honrar essa ovelha, esse cordeiro, que mudo foi para a cruz do Calvário, no meu e no seu lugar, é nesse intervalo que nós temos agora que se chama vida. Depois, nós não podemos honrar Ele em meio às nossas dores mais, porque a gente vai estar na glória e lá não tem dor. Então, o único lugar que a gente tem em honrar a Deus em meio às dores e à dificuldade é aqui. Louve e adore o Senhor todo o tempo. Louvado seja Deus, amém?